Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Nesta aula nós vamos abordar resíduos químicos dos laboratórios e seu tratamento. Os objetivos do tratamento de resíduos químicos são, obviamente, a proteção ao meio ambiente, impedindo que aquelas substâncias danosas ao meio ambiente cheguem a ele. Em segundo lugar, a educação ambiental. Mesmo que trabalhemos com pequenas quantidades, como é o caso da química em microescala, que abordaremos nas próximas aulas, quando você faz o tratamento mesmo de uma pequena quantidade de resíduo, você está ensinando, através de exemplos, aos seus alunos que não se joga nada fora, a menos que colocássemos numa nave e mandássemos para fora do planeta. Você sempre joga dentro do planeta, desenvolvendo, portanto, a consciência ambiental. Ademais, quando se faz o tratamento de substâncias químicas, se usam processos físicos e químicos e o próprio tratamento passa a ser uma parte da educação química, da formação química do aluno. E que ações podemos tomar para minimizar os impactos dos resíduos químicos dos laboratórios no meio ambiente? Em primeiro lugar, a substituição. Substituição de algo mais poluente por algo menos poluente. Nós vamos dar um exemplo na próxima página. Reciclar e reutilizar. Reciclar se você faz algum processo químico para recuperar o reagente que você utilizou. E reusar quando não há um tratamento, às vezes só se evapora a água e pode se usar de novo. No caso do reuso, nós temos o exemplo da desidratação sob aquecimento do sulfato de cobre pentaidratado, produzindo sulfato de cobre e água. O sulfato de cobre pentaidratado é azul, enquanto que o anidro é incolor. É um experimento com o qual nós podemos demonstrar a ação dos ligantes, no caso as 5 moléculas de água, cedendo pares de elétrons ao cátion cobre. Este experimento é muito útil pela sua simplicidade, porque nós podemos pesar o sulfato de cobre hidratado e o anidro após a água ter sido eliminada e determinar esse número 5, o número de moléculas de água de hidratação, utilizando uma balança simples. Essas balanças de relojeiro que vendem na internet funcionam e dão resultados até surpreendentemente bons para a simplicidade do experimento. E é claro que, terminado o experimento, pode-se reidratar o sulfato de cobre e reutilizá-lo. Um outro exemplo de reutilização, também com sal de cobre, pode ser o sulfato ou cloreto de cobre. Adicionando-se ácido clorídrico, você vai ter um outro complexo. Observe que em meio aquoso, o cátion cobre tem 4 moléculas de água de hidratação e o cátion cobre 2 passa a ter 4 ânions cloreto como ligantes. O íon tetraclorocuprato 2. E enquanto o tetraaco cobre 2 é azul, o tetraclorocuprato 2 é verde. E esse experimento pode ser utilizado para demonstrar o princípio de Le Chatelier, porque quando colocado em água gelada, como está aí à esquerda, ele fica azul, e quando colocado em água quente, ele fica verde, a cor do íon tetraclorocuprato 2. Na temperatura ambiente, ele adquire uma cor intermediária. Fim do experimento, pode-se fechar esse frasco com uma rolha, pode-se até selar com parafina, e esse tubo pode ser utilizado indefinidamente até o dia que ele cai e quebra, claro. Podemos também, voltando aqui, fazer a redução
da quantidade de reagente utilizada. É o caso da química em microescala, uma forma de tratar o laboratório didático de química que está em expansão no mundo. Podemos e devemos fazer o tratamento de resíduos, citaremos já já alguma coisa, e igualmente a redução do volume. É mais fácil manejar um sólido, por exemplo, que uma grande quantidade de uma solução. Então você tem lá 2 litros de uma solução com um material contaminante dissolvido, você evapora o solvente e pode obter 1 ou 2 gramas lá do material sólido, que é mais facilmente descartável, ou, como vamos ver, caso seja muito perigoso, pode ser transferido para entidades que fazem esse tipo de tratamento. Quanto à substituição, há um exemplo de uma reação clássica para se demonstrar a formação de precipitados, em que um sal solúvel de chumbo é acrescentado a um sal de iodeto, precipitando então o iodeto de chumbo com uma bela cor amarela. E, em primeiro lugar, vamos lembrar que a reação não precisa ser escrita dessa forma, na denominada forma molecular. Os sais que estão dissolvidos em água, aquosos, sais são eletrólitos fortes e estão quase que completamente dissociados em cátions e ânions. E escrevendo assim de uma forma mais real, percebemos que os ânions nitrato não reagiram, os cátions potássio igualmente não reagiram, alguns denominam íons espectadores. E a reação que realmente ocorre é do cátion chumbo com ânion iodeto, dando iodeto de chumbo, uma reação de precipitação em meio aquoso. Bem, todos sabemos que o chumbo é um metal pesado com todos os problemas ambientais que acarreta a sua dispensação no meio ambiente. Um exemplo de substituição seria usar cobalto, cloreto de cobalto, e fazer a reação com uma base, como o hidróxido de cobalto. É possível usar o cobre também, cloreto ou sulfato de cobre, com um resultado semelhante, mas este é mais bonito. O cloreto de cobalto 2, cloreto cobaltoso, é rosa e forma assim um precipitado de hidróxido de cobalto 2, ou hidróxido cobaltoso, azul. É uma reação muito bonita com cores contrastantes. E esse hidróxido de cobalto pode ser recuperado adicionando-se HCl, considerando-se que o ácido clorídrico é mais barato do que os sais de cobalto. A reação, inclusive, economicamente é interessante. O recolhimento dos resíduos de laboratório deve ser feito idealmente em satélites, isto é, unidades fora do laboratório. Há alguns locais que constroem uma pequena edificação para esse fim, e há também containers feitos especificamente para esse uso. O recipiente de preferência aqui é sempre o plástico, pois plástico é bem menos reativo. É claro que nós vamos confirmar se eventualmente algum solvente orgânico dissolve aquele plástico, mas é mais difícil. Esse resíduo, então, deve sempre ser acompanhado de uma rotulagem. Essa rotulagem costuma ser detalhada com o departamento, o laboratório e o pesquisador ou operador que gerou, a identificação do resíduo, a sua classificação tóxica e um diamante de Rômeo, que nós já estudamos aqui, para ser preenchido adequadamente. Se não houver condições naquele laboratório de se proceder ao tratamento, há alguns locais que recebem resíduos tóxicos. No caso de São Paulo, unidades da Sabesp fazem isso. Claro, levar sempre devidamente identificado. Requerem gerenciamento especial, substâncias sobre as quais nós já falamos, qualquer tóxico, animais, plantas, contaminantes da água, do ar ou do solo, corrosivos, lembrando que soluções aquosas com pH muito baixo ou muito alto são considerados corrosivos, devem ser ao menos diluídos antes de serem lançados
na pia ou ralo ou qualquer outro coletor, substâncias extremamente reativas ou que liberam substâncias tóxicas como cianetos, nitrilas, sulfetos, inflamáveis, que são aquelas com baixo ponto de fulgor. Algumas especificações dizem que o ponto de fulgor deve estar abaixo de 60 graus Celsius. Parece baixo, mas lembrem que gasolina tem ponto de fulgor 40 graus negativos. Quer dizer, a 40 graus abaixo de zero, ela já é capaz de produzir vapores que, uma vez aproximada uma fagulha, possam entrar em combustão. Materiais oxidantes ou de combustão espontânea. Algumas substâncias que podem ser detectadas e que causam problemas ambientais pela sua toxicidade é o caso de sulfetos, que podem ser detectados acidulando a amostra, uma pequena porção da amostra, claro, colocando um papel embebido em acetato de chumbo e forma-se um precipitado negro. Então, se o papel ficar escuro, indica a presença de sulfeto, né? Porque precipitou sulfeto de chumbo 2. Se o resíduo for muito ácido ou básico, pode-se usar papel indicador, solução indicador universal ou um pH-metro. E resíduos muito oxidantes ou combustíveis podem ser testados. O combustível recomenda-se uma vareta de cerâmica, mas pode ser qualquer coisa que você pode recolher uma pequena porção, verificar a combustividade. Oxidante com álcoois, por exemplo, né? Sempre uma quantidade muito pequena, observando se ele não entra em combustão, se for um oxidante colorido, se ele não é descolorido muito rapidamente, etc. O risco apresentado por oxidantes fortes pode ser demonstrado em experimentos relativamente simples, como a mistura sulfopermangânica feita com ácido sulfúrico e permanganato de potássio, que, ao se acrescentar uma ou algumas gotas de álcool comum de etanol, produzem combustão espontânea e bastante intensa e quase que explosiva. A reação então forma sulfato de potássio, óxido de manganês 7, o epitóxido de dimanganês e água. Dependendo da quantidade de água, às vezes o ácido sulfúrico já foi muito manuseado, ele absorve bastante umidade do ar. O epitóxido de dimanganês reage com água, produzindo ácido permangânico, ambos de cor verde. O permanganato violeta, então, se torna verde. Já uma mistura do mesmo permanganato de potássio com glicerina, observe que são reagentes fáceis de se obter, mesmo numa farmácia, apresenta igualmente combustão espontânea. Inicialmente a reação é lenta, mas torna-se rápida. E é claro que essas reações também podem ser utilizadas em termoquímica, para se falar em reação exotérmica, energia de ativação, etc. Como exemplos de tratamento de resíduos tóxicos, nós temos a oxidação do cianeto a cianato, realizado, por exemplo, com hipoclorito de sódio. O cianato é muito menos tóxico do que o cianeto, e o próprio cianato pode sofrer uma nova oxidação posteriormente. Já o cromo 6, o cromo hexavalente, pode ser reduzido, por exemplo, com ferro 2+, produzindo cromo 3 e ferro 3+. Esse cromo 3+, por sua vez, pode ser precipitado em meio básico alcalino com cal, hidróxido de sódio,
e ser guardado para outros experimentos ou conduzido a um local adequado que receba resíduos tóxicos. Aqui nas ilustrações nós temos o cromo 6 e o cromo 3, aqui como dicromato de potássio, aqui como cloreto de cromo 3 e suas cores características. Já os sulfetos podem ser precipitados com zinco, produzindo sulfeto de zinco, um precipitado branco, que pode ser então filtrado e guardado ou depois levado a locais adequados. Ele tem uma série de usos, uma das mais legais é que ele é fluorescente. E hoje tem lâmpadas bem baratas, fluorescentes, que podem evidenciar isso. É um experimento legal. Solventes orgânicos, o ideal é que eles sejam separados, tratados em unidades especializadas para isso. Deve-se separar em clorados, não clorados, aromáticos como BTX, benzeno, tolueno e chilenos. Chileno aqui não tem nada a ver com Pinochet, são uns orto-meti-para-dimetilbenzenos, todos eles cancerígenos, não devem ser de forma alguma lançados no ambiente. Bem, ficamos por aqui. Um abraço a todos e cuidem-se.